Um mundo onde as pessoas acreditavam que aquelas pessoas que governavam eram eleitas pelas divindades, eram eleitas por Deus. Um mundo também onde as pessoas plantavam, cultivavam e uma parte disso ia para o seu superior, ia para as pessoas mais ricas da sociedade. Um mundo onde haviam juramentos de lealdade entre uns e outros. Juramento de vida, em que um protege a vida do outro. Um mundo também onde muita gente se converteu ao cristianismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feudalismo. Na região da França, o povo franco viveu por muito tempo e eles conquistaram vários territórios vizinhos. Quando a gente conquista vários territórios vizinhos, a gente chega a montar um império. E eles montaram o Império Carolíngio, com muito tempo de luta, com muito tempo de conquista. O fato é que os francos, eles eram organizados por um rei. E esse rei, para ter ajuda e controlar melhor o seu império, ele nomeava cargos que o ajudavam nisso. São os cargos de conde, marquês e duque. E o rei também beneficiava essas pessoas, presenteando elas com um dom, algo que a gente vai chamar aqui hoje de feudo. O feudo poderia ser uma terra, poderia ser um cargo, ou poderia ser o simples direito de cobrar impostos. Aos poucos, essa prática de doar feudo, ela se expande pela Europa, chega até as regiões da Alemanha, por exemplo, e essas pessoas que recebem os feudos, aos poucos, elas chegam a ficar até mais poderosas que os próprios reis. E esse direito de receber terras, de dar terras, ele não é algo tão simples assim. Ele é algo cordial, que precisa de uma cerimônia, precisa de um ritual, uma homenagem. Quem doava um feudo era chamado de suzerano. Quem recebia um feudo era chamado de vassalo. Só que as pessoas só ganhavam esse título depois de uma cerimônia, onde uma jurava fidelidade para a outra. A gente vai chamar essa cerimônia de homenagem. E depois que a homenagem acontecia, eles deviam cumprir os seus direitos e seus deveres, uns para com os outros. Por exemplo, o suzerano. O suzerano, sempre que o vassalo tivesse um conflito, o suzerano devia ajudar o seu vassalo. E o suzerano também, na frente de um tribunal de justiça, deveria depor a favor do seu vassalo. Já o vassalo, ele tinha vários deveres para com o suzerano. Por exemplo, sempre que o suzerano convocasse, o vassalo tinha que estar disponível. E o vassalo também deveria ajudar financeiramente o suzerano, quando o suzerano fosse casar uma filha, mandar fazer as armas e as armaduras para um filho, ou quando qualquer ente da família do suzerano fosse raptado, o vassalo tinha que ajudar a pagar o resgate. No meio de um julgamento também, o vassalo ia ter que depor a favor do suzerano. E se a gente parar para pensar um pouquinho, quem tem mais poder nesse jogo acaba sendo o suzerano, porque o vassalo ajuda ele demais financeiramente até. E que poder é esse que o suzerano tem? O suzerano, no meio da sua propriedade, no meio da sua terra, ele cria as leis. Ele julga as pessoas, aplica pena nas pessoas, cobra vários impostos das pessoas e enriquece com esses impostos. E ele também manda cunhar, fazer as suas moedas, as moedas da sua região. Olha que louco! A política, dentro dessa época da história, ela não é uma política da França inteira sendo governada por uma pessoa só, ou por um parlamento, ou por um grupo, ou por um rei, ou da Alemanha também, porque na Alemanha tiveram bastante feudos. Cada região da Alemanha, cada região da França tinham vários feudos, várias terras, e os senhores, os donos, eles criavam o seu próprio governo, a sua própria maneira de governar. Por isso a gente imagina que o governo ele não está centralizado, ele está descentralizado. A gente vai falar um pouco sobre a sociedade daquela época, da época feudal.
A sociedade ela tem 3 grupos. O grupo das pessoas que oram, o grupo das pessoas que guerreiam e o grupo das pessoas que trabalham. Quando a gente vai pensar no grupo das pessoas que oram, é importante lembrar que a Igreja Católica fez com que o catolicismo fosse a religião oficial de vários lugares da Europa, inclusive da França e da Alemanha. E a Igreja Católica, ela detém grandes quantidades de terra, detém vários camponeses trabalhando nessa terra. O papel dela, na época feudal, é dar orientação espiritual para as pessoas, é ministrar os sacramentos e cobrar por esses sacramentos, cobrar pelo batismo, cobrar pelo casamento e, às vezes, ajudar os necessitados. Essa é a Igreja Católica. E existe uma classe social aí, existem pessoas, ou seja, os bispos, os monges, os padres, o Papa. A outra classe social é a classe social dos que guerreiam. Geralmente são nobres, pessoas ricas, que detêm terras. E além de deter terras, elas também detêm armas, são cavaleiros, são guerreiros. Essas pessoas, elas participam de torneios, elas participam de guerras, e isso tudo acaba sendo um ensaio, um treino para elas participarem de grandes guerras nessa época. Tudo isso está escrito naquelas novelas dos cavaleiros, que são os escritos medievais antigos. A classe dos trabalhadores é uma classe que a gente pode dividir ainda em outros grupos. Nem todo trabalhador é igual. Por exemplo, os servos. Os servos, eles têm uma terra muito pequena, que é o manso, que não é deles. Essa terra ela pertence ao Senhor. E nesse manso, esse pobre desse servo, ele vai tirar ali o seu sustento e vai também dar uma parte do que ele produz para o dono da terra, que é o Senhor. Quando precisar, ele também vai trabalhar na construção de pontes, de estradas, na manutenção dessas coisas. E se precisar, até no serviço doméstico, ele vai se envolver. Agora a gente vai falar do escravo, que também é um trabalhador. Mas são muito raros os escravos na Idade Média. Na verdade, só na parte sul que a gente tem a maioria deles. E eles trabalham geralmente com serviços domésticos. Os escravos, uma vez que nasceu escravo, você vai ser escravo para toda a sua vida. E filho de escravo, escravo é. Ou seja, é uma condição hereditária. Uma outra classe dos que trabalham são os vilões. Os vilões, eles têm um pouco mais de terra do que os servos. Por isso que eles são chamados de vilões. Eles não são chamados de vilões porque eles são maldosos. Eles são chamados de vilões porque eles detêm vilas um pouco maiores que os mansos. E os servos, eles não são totalmente livres. Eles têm uma relação muito próxima com o Senhor. Os vilões não. A não ser que um vilão fique com muito medo de perder sua terra ou de ser saqueado e ele resolva dar a sua terra para um Senhor. Aí sim, o vilão ele vai ter uma relação mais próxima com o Senhor. Caso contrário, ele é mais livre do que o servo, tem uma quantidade maior de terras do que o servo. A sociedade na Idade Média, ela é chamada de sociedade estamental. Por que estamental? Porque a condição social, ela não se altera com facilidade. Já quando as pessoas nascem, elas já nascem com a sua condição social definida. Elas já nascem vilões, elas já nascem servos, elas já nascem escravos. Their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won. O coitado do servo, na Idade Média, ele tinha uma série de obrigações. Ele tinha que, por exemplo, arcar com a corveia. O que é a corveia? Semanalmente, ele tinha que trabalhar nas terras do Senhor, ele tinha que executar uma série de serviços para o Senhor, desde extrair madeira, carregar essa madeira e outros serviços que o Senhor lhe pedisse. Tá? Ele também tinha a banalidade.
Por exemplo, o senhor poderia emprestar um forno pro servo. Só que tudo que o servo produzisse nesse forno não ia ficar para ele. Uma parte disso teria que ir para o senhor. Então essa é a modalidade. A talha, ela fazia com que o servo entregasse parte do que o seu manso servil produziu para o chefe. A mão morta, por exemplo. Se o meu pai, ele era dono de um manso, ele trabalhava no manso servil, e o meu pai morresse, para que eu pudesse assumir o manso servil onde o meu pai estava trabalhando, eu teria que pagar algo também para esse manso servil passar para o meu poder. Então, isso que eu teria que pagar é um imposto chamado de imposto de mão morta. O censo, ele era pago pelos vilões. Ele era dinheiro mesmo que os vilões davam. A partir do século XI, começa um intenso desmatamento de áreas. As pessoas começam a drenar pântanos, a tomar diques e barragens e utilizar novas terras para agricultura. Então, buscar terras que antes eram virgens e que nunca tinham sido plantados nelas. E aí, vão se buscar plantar novos gêneros também, tipo plantar cevada, plantar centeio, plantar aveia, que são coisas que antes não eram comum de se plantar. Lentilha, também um outro exemplo. Tudo isso para dar uma variada na alimentação das pessoas e não ficar comendo só de uma coisa, né? A tecnologia dá uma avançada. Então, a charrua é uma grande invenção do momento. Ela é parente da carroça, né? E a charrua, ela consegue arar a terra com mais força, né? Ela consegue também movimentar melhor os nutrientes da terra para que o plantio seja melhor sucedido, né? E uma outra coisa muito importante dessa época é o sistema trienal do feudo. O feudo, ele era dividido em 3 partes diferentes. Em 2 partes você plantava, em uma parte você deixava a terra descansando. Então nessas 2 partes você podia plantar, sei lá, aveia e trigo. E no ano seguinte você ia escolher uma dessas terras que você usou para plantar, ia deixar descansando e ia plantar nas outras 2. E todo ano você ia fazendo esse ciclo para deixar um pouco da sua terra descansar e recuperar nutrientes. Com essa inovação tecnológica, com essas novas terras, com essa variação da alimentação, as pessoas na Europa elas começaram a viver melhor. Isso fez com que a demografia ela aumentasse, que tivessem mais pessoas vivas e que nascessem mais pessoas e que as populações fossem maiores. E aí não vai precisar de tanta gente trabalhando no campo. Então as pessoas elas vão começar a realizar outras coisas. Fazer sapato, fazer artesanato, fazer roupa, fazer armas de ferro, fazer móveis. E algumas pessoas também vão atuar como ambulante. Vão sair por aí vendendo essas coisas que são fabricadas, vendendo os excedentes da agricultura e vivendo desse comércio maluco, pra lá e pra cá. Engraçado que nessa época as cidades elas começam a voltar a ter um fluxo de pessoas indo e vindo e de habitação. E surgem 3 polos de comércio muito importantes. Um polo ali perto das cidades da Itália, Pisa, Gênova, Veneza, que é um polo que compra coisas diretamente do Oriente, canela, pimenta, seda, porcelana, coisas assim, e revende na Europa. Um outro polo mais perto do norte da Alemanha, Hamburgo, Bugre. Essas cidades são cidades essenciais para comercializar diretamente com a Rússia, lá em cima, né, na Ásia, e com a Inglaterra, ali no extremo da Europa. E existe também um polo que pega a França, que na verdade é a conexão entre essas cidades do norte, que eu falei, que é a Alemanha, mais ou menos ali, Hamburgo, Bugre, e a região da Itália. Então, esse terceiro polo é uma conexão entre as duas. E se destaca aí a cidade de Champagne, que era uma cidade que tinha pelo menos 1-2 vezes por ano, uma feira que durava de 15 a 60 dias. E, nessa feira ia gente de toda a Europa para vender. E aí, eles vendiam de tudo. Eles vendiam coisa do Oriente, eles vendiam coisas que eram produzidas nos feudos, eles vendiam produtos de artesanatos. Era uma verdadeira 25 de março o negócio. E isso gerava muito lucro. Em volta, né, dessas feiras que foram surgindo, não só em Champagne, mas tinha feira em todos os lugares,
as cidades foram se reconstruindo. Algumas cidades que já existiam voltaram a ser habitadas pelas pessoas, porque estava gerando lucro, né, e estava sendo interessante viver nesses lugares. E outras cidades também vão surgir perto dos castelos. Um exemplo é uma cidade chamada Carcassonne. Quando o comércio começou a ficar poderoso, surgiram algumas instituições que eram como se fossem o sindicato do comerciante na época. Eram as corporações de ofício. Nessas corporações de ofício, você tinha dentro de uma corporação vários comerciantes de um determinado segmento cadastrado, e essa corporação ajudava eles em caso de doença, em caso de velhice e invalidez, ajudava eles também a manter o monopólio e a vender, né, sem perder o cliente. Olha que louco, é quase um seguro do comerciante no passado. Algumas corporações do ofício, elas ficaram extremamente famosas, como é o caso da Liga Hanseática, por exemplo. A Liga Hanseática, ela unia vários segmentos comerciais, e a Liga Hanseática, ela tinha um monopólio de venda. Algumas corporações de ofício, elas eram por área. Por exemplo, você tinha a corporação do ferreiro, você tinha a corporação do sapateiro, né? O ofício do sapateiro, o ofício do ferreiro. E algumas corporações também, elas se pautaram muito em estabelecer padrões de preço, para que não tivesse uma certa competição entre os comerciantes que fizessem parte da mesma corporação de ofício. As cidades, nessa época, elas estavam passando por um processo de transição. Até porque no passado, na Idade Média, as cidades elas eram dominadas pelos nobres, e as cidades elas tinham que pagar altos impostos, tanto para os nobres quanto para a igreja. E as cidades elas travaram lutas, né, contra esses nobres, para poderem se tornarem livres, para poderem se tornar autogovernáveis, né, não serem governadas por um nobre de longe. E algumas cidades não precisaram travar brigas armadas. Algumas cidades simplesmente compraram, né, uma carta, que é a Carta Franquia, e nessa Carta Franquia elas tinham a sua liberdade.